E o ano de 2024 termina amanhã, mas a gente não podia acabar o ano sem um desfecho histórico, que é o Papai Lully conseguindo ser pior do que o desgoverno Dilma. Você acha que é brincadeira, hein? Em termos reais, dólar está mais de R$ 1 mais caro do que no auge da crise da Dilma. E não é só isso não, em vários outros aspectos que eu vou mostrar aqui para vocês, o desgoverno do Papai Lully conseguiu ser pior do que o auge da crise de Dilma, que levou ela ao impeachment, tá? Muito bem, vamos tratar sobre esse assunto hoje, mas antes de mais nada, algumas pessoas falaram aqui das minhas fontes, né? Porque você usa a Folha de São Paulo, você usa a CNN para se informar. Cara, vou dizer uma coisa para vocês. Quando você lê uma notícia, né, quando você lê um artigo, alguma coisa do tipo, você não está preocupado com a opinião de quem escreveu. Ou pelo menos essa não deveria ser a sua preocupação. Você deveria estar preocupado com o fato. É verdade ou não é? A informação está correta ou não? Está incorreta? É fake news ou de fato isso aconteceu? Se de fato aconteceu, tanto faz se quem noticiou foi a CNN, se quem noticiou foi a Folha de São Paulo, se quem noticiou foi a UOL. O fato, ele não vem do jornal que fez a notícia, não. O fato, ele tem uma fonte, né? E todo jornal vai colocar suas fontes. Olha, por exemplo, esse gráfico aqui, né? A informação veio de onde? CMA, Departamento de Estatística de Trabalho dos Estados Unidos e IBGE. Isso aqui não foi a Folha de São Paulo quem escreveu. Não, a Folha de São Paulo só escreveu, só noticiou isso. E para mim, tanto faz se aqui tem a opinião de quem escreveu. Eu não me interesso, não me interessa a opinião de quem escreveu. O que me interessa é o fato. Qual que é o fato? O dólar conseguiu ter uma performance pior do que o desgoverno Dilma. Mesmo corrigindo com a inflação e tudo mais, o dólar conseguiu ter uma performance pior, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, então. Vamos lá. Valorização da moeda norte-americana, no entanto, foi de 62% naquela época, ante 25% agora em 2024, né? Vamos lá. Apesar do dólar continuar longe do recorde histórico real, que seria o recorde do próprio Lula, né? Mas aqui eram tempos bem diferentes do que a gente tem hoje, tá? Se vocês quiserem, inclusive, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas era um tempo aqui onde o real tinha acabado de ser criado, né? Existia toda uma incerteza em relação ao Brasil também. Mas, enfim. Atingido durante a crise de 2015 e 2016, que culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Em setembro de 2015, o dólar chegou a 4,14 em termos nominais, corrigidos pela inflação americana, CPI, e pela brasileira IPCA. E esse valor corresponde a atuais R$ 5,08, R$ 1,11 abaixo da cotação atual de R$ 6,19, segundo o fechamento da última sexta-feira, dia 27. Em janeiro de 2016, o pico nominal foi 4,16, o que equivale a atuais R$ 4,92. Ou seja, mesmo no pior mesmo no pior momento do desgoverno Dilma, né, nós tivemos aí, corrigidos pela inflação ainda, um valor abaixo do que o Papai Lully tem atualmente. Mas isso não é necessariamente eu ia falar aqui, eu ia falar uma maldade, né? Mas vamos levar esse vídeo aqui tranquilo. Isso não é necessariamente um mérito do governo do Papai Lully, né? Estar pior do que a Dilma. Não, é porque o Brasil, historicamente, ele segue piorando, né? O Brasil, ele vem descendo uma ladeira, descendo uma escada, onde eventualmente nós temos alguns picos de alta que são ou que representam correções. Não é que o Brasil ele vira a chave e ele começa a subir. Não, a gente tem correções. O Brasil ele vem descendo, só que como nada no mercado desce para sempre, eventualmente ele corrige. Ele volta um pouquinho para cima e depois ele continua a ladeira abaixo. Então o Brasil é um país que ele piora conforme o passar do tempo. Então é natural que a gente, quando pega esse tipo de informação, perceba que os governos que entram sempre acabam piorando a situação, né? Você vai ver aqui que, por exemplo, no governo do Temer, nós tivemos uma diminuição no dólar porque foi uma correção, né? Entrou um lado oposto que a galera acreditava que iria fazer alguma diferença e, de fato, cara, se você pegar aqui o que eu vou falar agora vai parecer um absurdo, mas é a maior realidade, tá? Se você pegar de todos os presidentes que estão aqui, tá? O menos pior deles foi Temer.
Exatamente. Por mais incrível que pareça, tá? O menos pior foi o Temer. Esse foi o nosso presidente menos pior. Não foi o melhor, não. O Brasil não tem presidente bom. Nunca teve. E quiçá nunca vai ter, tá? Mas o menos pior foi ele. Para você ter noção do buraco onde esse país está enfiado, essa é a nossa definição de menos pior. Muito bem. E aí nós temos esse gráficozinho aqui, né? Começamos lá com o Itamar, FHC, né? Itamar Franco. Depois tivemos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro e Lula, né? Então o real entra em circulação lá em 94, adoção do câmbio flutuante em 99, dólar batendo recorde de 4 durante o pregão, equivalentes a 8,48 hoje, mas isso aqui de novo, né? Era um cenário bem diferente do que a gente tem hoje. Inclusive, logo depois disso, a gente viu o dólar vir abaixo aqui, batendo a mínima nominal ainda, né? Nós tivemos também o cenário de boom de commodities, né? Lá por esses anos, o que foi muito positivo, inclusive, para o nosso câmbio ter essa redução. Aí tivemos a Dilma afastada lá em 2016, né? Depois Temer, que conseguiu corrigir ainda um pouco da cagada Dilma. E o Bozo veio para reverter o que Temer fez e o Lula terminou de cagar tudo, né? Muito bem. Início da pandemia, Covid-19, 23, o governo Lula apresenta novo arcabouço fiscal e aí a desgraça. Bom, vocês sabem o que aconteceu, né? Vamos lá. A valorização da moeda norte-americana, no entanto, foi bem maior naquele período, quando teve um ganho de 62%, 62% de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Em 2024, alta de 25%, né? Na verdade, acho que agora vai fechar em 27%. 27 não, 26% mais ou menos, tá? Fecharia em 27% se a gente terminasse o ano em 6,30, mas aparentemente vai fechar em 6,19, 6,20 mais ou menos. Muito bem. Então, apesar de o desgoverno do Papai Lula não ter conseguido a valorização do dólar, né, a recorde de 65%, em termos nominais, nós estamos hoje com o dólar mais alto já visto, de novo, descontando, né, essa primeira parte aqui, que foi foram os primeiros anos de implementação do dólar, tá? Então hoje nós temos o dólar mais alto historicamente falando, o que não é uma surpresa, né? Não é necessariamente uma surpresa, de novo, porque o Brasil ele vem piorando conforme o passar do tempo. E a gente vê isso com outras estatísticas também, né? Isso aqui é a quantidade de pedidos de recuperação judicial. O que é recuperação judicial? As empresas no Brasil, a maior parte delas, eu chutaria aqui que todas elas, tá? Mas vamos colocar que a maior parte são, tá? Não são saudáveis. As empresas no Brasil, elas não conseguem se manter, né? Por quê? Tem que pagar muito imposto, né? E de acordo com todas as regras trabalhistas, se você tivesse que manter, né, todos os seus empregados e pagar o imposto certinho, alguém ia se lascar. Ou você fecha as portas ou você não paga nada para os seus empregados, né? Porque as contas no Brasil realmente não fecham. Não é à toa que você vê tanto desvio de imposto, né? Eu esqueci o nome agora certo para isso. Mas quando uma empresa, por exemplo, vende produtos sem nota ou faz um serviço, né, e não emite nota, por exemplo, para sonegar imposto. Lembrei da palavra, sonegação de imposto, né? E as empresas que aparentemente são saudáveis no Brasil, de duas umas. Ou elas são super alavancadas, elas têm uma série de empréstimos e elas utilizam desses empréstimos para continuar crescendo. E o novo crescimento elas utilizam como garantia para pegar mais empréstimos, então elas são super alavancadas. Americanas é um baita exemplo, né, de uma empresa super alavancada que acabou quebrando, mas o bilionário ficou bilionário, né? Ou elas têm inúmeros incentivos fiscais. O que isso significa? Significa que você deve bilhões de reais ou dólares em impostos para o governo, só que como você é amiguinho do governo, o governo vai lá e ele te dá como é que é? Ele te dá um perdão, né? É o perdão estatal. E aí você não precisa pagar os impostos, tá?
E é assim que as empresas grandes se mantêm, né? Mas as empresas pequenas não têm toda essa sorte. Então o que acontece? Elas acabam pegando empréstimo em cima de empréstimo para pagar seus funcionários ou para pagar os seus impostos, né? Ou para pagar contas de cliente, de clientes não, para pagar as contas que ela tem, né? De fornecedores, por exemplo. E eventualmente ela acaba numa bola de neve onde não dá mais para sustentar, né? O dinheiro em caixa, o dinheiro para giro não consegue pagar mais nem os empréstimos que ela fez. E aí você tem a recuperação judicial, né? Que são as empresas tentando recorrer à justiça para continuar, para manter o negócio, né? Mesmo com as dívidas correndo. E aí o que a recuperação judicial faz é tentar congelar as dívidas para que a empresa talvez consiga se recuperar de alguma forma para continuar a seguir em frente, né? E hoje, no desgoverno do Papai Lula, nós conseguimos chegar num recorde de recuperações judiciais em um ano, né, que é 2024, inclusive batendo o desgoverno Dilma lá em 2016. Em 2016 nós tivemos um recorde de 1.863 pedidos judiciais em um ano e hoje, 2024, nós conseguimos bater este recorde tendo 2.085 ou 2.085, né, pedidos de recuperação judicial. Então não, ao contrário do que muita gente fala, né? Porque o PIB do Brasil está crescendo, então como é que é as indústrias estão crescendo. Eu já expliquei isso aqui para vocês 1 milhão de vezes, né? E eu explico de novo, sem problema nenhum, mas o que mais me impressiona é a incapacidade das pessoas de aceitarem fatos, né? Mas enfim. A medição do PIB, ela não é feita a partir da produção, ela não é feita a partir do que o país produz, não. Ela é feita para medir a produção, mas os números são retirados do quê? Dos gastos, porque não tem como medir produção, não tem números, não existem números para eu pegar, não tem onde eu pegar essa informação. Por isso que para eu medir a produção, para eu medir o, entre aspas, crescimento, eu tenho que pegar números, eu tenho que pegar a informação de algum lugar. E qual que é a informação que eu tenho? A informação que eu tenho é de gastos. Então, o PIB ele é a soma dos gastos de um país. E não tem como eu medir o crescimento do país se quem tá gastando mais é o Estado, né? E é a população, mas não por conta de ganhar mais dinheiro, mas sim por conta de ter que pagar mais, porque o dinheiro desvalorizou, o dinheiro perdeu o valor, né? Então, se o governo está gastando mais e a população tem que gastar mais porque tudo está mais caro, o PIB vai crescer, mas não porque o país está crescendo, é porque os gastos estão crescendo, é porque as pessoas estão obrigadas a gastar mais. E aí, naturalmente, você tem um crescimento do PIB, mas é um crescimento inflacionado por conta dos gastos, porque tem que gastar mais. Não significa que a produção esteja aumentando. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Cara, isso aqui vai ficar muito claro. Eu espero, pelo menos, que fique muito claro, tá? Aumento do preço do aço em 2024. Vamos lá. Quanto aumentou o preço do aço em 2024? Aumento de 8% a 15%, tá? Vamos botar aqui uma régua em 10%, tá? Entre 8 e 15 fica 10, beleza? Para ser mais fácil para a gente entender essa conta. Vamos lá, vou até pegar aqui, ó, para desenhar, que é mais fácil. Digamos que uma empresa antes gastava R$100 por mês para comprar aço, beleza? Agora, ela teve um aumento nesse ano de 10% em 2024, ou seja, ela não vai gastar mais 100, ela vai gastar 110%, tá? Agora, o PIB, ele é a soma dos gastos, né? Ele é a soma do que as empresas gastam. Vamos supor que a gente tinha 10 empresas gastando esses R$100, então a gente tinha 10 vezes 100. Então, o PIB, num primeiro momento, ele era de R$1.000, beleza? Só que agora as empresas não gastam mais 100, agora elas gastam 110, ou seja, 10 vezes 110. Então agora você não tem mais um PIB de 1.000, você tem um PIB de 1.100. Isso significa que a empresa cresceu? Olha, o PIB antes era 1.000, agora é 1.100. Mas é 1.100 porque a empresa cresceu? A empresa agora ela tem... Não, agora a empresa ela compra aço, ela compra bauxita para fazer alumínio. Não,
ela só está gastando mais porque o produto ficou mais caro. E assim o PIB foi elevado. Por quê? Porque se está gastando mais. É isso que acontece no Brasil atualmente. É óbvio que a conta é um pouco mais complexa do que isso. É óbvio que é um pouco mais complexa, né? Mas é basicamente isso, né? Se a gente for colocar de maneira simplista, é isso. PIB mede gasto. PIB não mede produção, não mede crescimento. PIB mede gasto. Nosso estado está gastando mais do que nunca. O brasileiro está tendo que gastar porque os produtos ficaram extremamente mais caros. Portanto, o PIB cresce. Entendido isso? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Sim, o Papai Lula conseguiu ser pior do que a Dilma, mas o pior ainda está por vir. Espero que tenha gostado, espero que tenha curtido. Durante aqui, valeu, a gente se vê na próxima. Fui!